Agora vamos para o Java. No Java, lembre-se de ligar a perspectiva do Eclipse para o Java. Então no Java, nós vamos começar criando logo os nossos pacotes. Então eu vou criar aqui, clicando com o botão direito em SRC, New Package. O nome desse pacote será Componentes e o nome do segundo pacote será Compostas, assim como fizemos no C++, Compostas. Pronto, então agora nós temos aqui a nossa classe Componentes, a nossa classe Compostas, e agora eu vou criar logo aqui o arquivo da nossa aplicação, que vai ser uma classe chamada app, e dentro dela eu vou colocar o método main. Pronto, então nós temos agora 3 pacotes no Java: Componentes, Compostas e Default Package, que é um pacote que na realidade ele não existe, certo? Esse pacote ele é um pacote virtual criado pelo Java para poder ele saber qual vai ser a aplicação padrão, o pacote padrão, certo? Então não se preocupem quanto à existência desse Default Package, você não pode apagá-lo, ele precisa existir aqui. Na prática vai estar assim. Nós vamos ter aqui a pasta Componentes, a pasta Compostas e a pasta e o arquivo, aliás, app.java. Não existe o pacote default, beleza? Na realidade, ele é só uma referência para o Java, então, por favor, não apague aquele arquivo, aquele pacote. Então, dentro do nosso Eclipse, nós vamos começar a criar as nossas classes, baseadas no diagrama de classes que eu mostrei para vocês no vídeo de introdução. Então, da mesma forma, eu vou começar com as classes que vão ser usadas em composição, como por exemplo telefone, e-mail e endereço, para depois passar para as classes que vão utilizar essas composições, como por exemplo professor, escola, aluno e curso. E por último, fazer a classe aluno EP, que é uma classe de herança, beleza? Então vamos começar com a classe telefone. Nós vamos ter 3 atributos do tipo inteiro com modificador de acesso privado, e vamos ter aqui o método void, sem retorno, público, exibir telefone, que é para poder mostrar o telefone na tela do nosso usuário, beleza? Então esse vídeo eu vou focar nessa classe, explicando passo a passo, e nos demais eu vou fazer com menos explicação as classes e-mail e endereço, já que eu vou estar dando uma explicação bem detalhada aqui. Então vamos lá, vamos para o nosso Eclipse. Nele eu vou clicar com o botão direito em Componentes, Novo, Classe. Quando eu criar a nova classe, eu vou chamar essa classe de telefone. Vou deixar ela como pública e não vou colocar método estático. O método main só deve existir na classe principal da sua aplicação, não nas classes de definição de código-fonte. Então vamos lá. Diferentemente do C++, o Java ele já importa automaticamente a biblioteca padrão inteira do Java, a básica, né, no caso. Então, por exemplo, eu tenho como fazer uma saída de dados de qualquer classe. Eu não tenho como fazer entrada de dados, mas eu tenho como fazer saída de dados, certo? Então, vamos começar definindo aqui a nossa classe. Então vamos colocar private, que é o modificador de acesso que a gente quer, int, que é o tipo de dado, e o código do país. A mesma coisa para o DDD e a mesma coisa para o número. Maravilha! Então nós temos aqui 3 atributos do tipo inteiro privados. Você poderia também simplificar isso daqui separando por vírgula. Funciona do mesmo jeito. Eu, por uma questão de costume, sempre faço assim, porque eu acho mais fácil de organizar minhas ideias. Mas não se preocupe, isso não vai fazer diferença absolutamente nenhuma no desempenho da sua aplicação.
Você pode preferir fazer de um jeito ou de outro. Então, passemos então para encapsular esses atributos. Para isso nós vamos ter métodos públicos. Então, public void set code país. Para isso eu vou precisar receber um argumento, então int c, e abre a chave. Nisso nós vamos colocar que des.codepaís vai receber c. Estou seguindo exatamente o mesmo raciocínio que eu utilizei na playlist da resolução desse mesmo exercício com C. Certo? Então vamos lá. Public int, que vai ser o método de acesso, get code país, em que eu vou simplesmente retornar des code país. Então percebam que o aviso que estava em código país sumiu. Por quê? Porque como eu tinha um atributo privado, não estava sendo utilizado em momento nenhum dentro da minha classe, o Eclipse procura me avisar para evitar que eu fique gastando memória à toa. Continuemos. Você vai fazer isso para os demais códigos, certo? O DDD e o número, tá? Então vamos lá. Public void set DDD, que eu vou receber um int que eu vou chamar de D, e tudo que esse método vai fazer vai ser pegar o atributo DDD da classe e inserir o valor de D dentro dele. Int get DDD sem argumentos, return des.ddd. Public void set número int n return des número. Maravilha. Faltando agora, aqui é o void, que é no caso des ponto número recebe número, e o get número é que vai fazer, esqueci aqui o ponto e vírgula, int get número de return des número. Vamos lá. No caso aqui é n. Maravilha. Então, no caso, eu já fiz o encapsulamento dos atributos da minha classe. Então, agora, vamos fazer o método que vai mostrar na tela o telefone do nosso usuário. Então, public void mostrar telefone sem argumentos. Então, o que ele vai fazer vai ser um sysout que vai fazer o seguinte. Deixa eu descer aqui a tela para você poder focar mais fácil aí no seu monitor e não precisar ficar baixando tanto o pescoço. Então, system.out, nós vamos ter mais uma concatenação com des.get código do país, uma nova concatenação. Percebam que eu tenho aqui o sinal de mais dentro e fora das aspas. Esse aqui vai ser mostrado na tela, esse aqui é um símbolo de concatenação, tá? Então, um parêntese, mais uma concatenação com des.get DDD, uma nova concatenação com parêntese e uma última concatenação com des.get número. Maravilha. Então, tá aqui a nossa classe telefone, em que a gente vai utilizar ela posteriormente para fazer as composições com seus atributos, o seu encapsulamento e o seu método mostrado aqui.
Vamos testar essa classe. Então, no caso, não esqueçam que, como estão em pacotes diferentes, nós precisamos fazer o import dessa classe na classe app. Então, no caso, import componentes.telefone, ponto e vírgula no final. E aí, dentro do método main, nós vamos dizer que telefone tel é igual a new telefone, que eu estou criando uma instância de telefone. E eu vou colocar aqui tel.set, código do país 55, tel 7DDD 85, tel 7 número 9999 9999, por exemplo. E por último, tel.mostrar telefone. Vou salvar. Não precisa fazer o processo de compilação, porque toda vida que você manda rodar a aplicação em Java no Eclipse, ele já faz o processo de compilar a aplicação. Então vou rodar esse arquivo e voilá, tá aqui mostrando direitinho o nosso a nossa saída com o número do telefone que a gente preencheu. Então é basicamente isso. No próximo vídeo eu vou explicar com um pouco mais de rapidez, já que a explicação já foi dada com mais detalhes aqui.